tive um relacionamento onde o pastor disse que eu e ele, por sermos maduros, poderíamos ter relação sexual antes do casamento. Essa história não, né? Esse testemunho é muito forte. Na verdade, eu não sei se é um testemunho ou se é uma lição de vida. Mas enfim, né? Ela estava num podcast e ela conta que Deus perdoa, mas as consequências do pecado vêm. Então é isso que eu vou tentar passar para vocês. Eu não sei o nome da moça, mas olha o que aconteceu com ela, gente. Ela disse que ela tinha um relacionamento já maduro e ela era evangélica e ele não. Mas aí ela conseguiu levar ele pra igreja, ele gostou e começaram a fazer cultos na casa dele e tal. E foi fluindo bem o relacionamento. Só que ele queria ter relação antes do casamento e ela falava que não, que era pecado. Só que ele não se conformava com aquilo, ele achava que não tinha nada a ver. Porque eles já tinham, né, já eram adultos, já eram maduros, enfim. Aí ele chamou um pastor pra pregar na casa dele. Fez um culto na casa dele. E aí no final do culto ele foi lá e perguntou: pastor, me fala uma coisa. Eu e ela temos um relacionamento e a nossa idade, né, tal, a gente já passou dos 30. Como é que é? A gente pode ter relação ou não? Aí o pastor falou: não, tudo bem. Você já teve filho, já foi casado, você já é madura, não tem problema nenhum. Gente, ela ficou extasiada, né? E eu de ver aquilo lá também fiquei extasiada, né? Porque eu nunca vi, eu, pastora Ana Paula, nunca vi, assim, um pastor falar isso, que conhece a palavra. Mas enfim, ele disse isso e aí ele falou: rapaz, tá vendo? É besteira, é falta de conhecimento. E ele era recém-convertido, né? Então ele entrou aquilo na cabeça dele de uma maneira rápida. E aí ela falou que ela cedeu. E aí ela conta que ela ficou grávida. E ele disse assim: olha, se você tiver esse bebê, eu não vou ficar com você, porque eu já tenho 2 filhos e pra mim já tá muito bom. Meus filhos estão grandes, já adultos, e eu não quero ter um relacionamento com o filho agora pequeno. Aí ela: não, mas eu não posso fazer isso. Como? Vamos no hospital, a gente dá um jeito, tal, eu tenho conhecidos. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Não, isso é pecado. E aí ele falou assim: então eu vou falar com um amigo meu, um médico, e ele vai trazer um remédio e eu vou trazer pra você. Vocês já imaginam que remédio que deve ser, né? E aí ele trouxe o remédio, ele falou: vai lá no quarto e faz o que tem que fazer. E ela foi, gente. E aí ela começou com uma hemorragia muito forte, uma dor. Aí ela falava assim, era uma dor que ela não sabe explicar, não passava, e muito sangramento. Aí ele falou assim: vamos pro hospital, porque nós vamos fazer a curetagem lá. E eles foram pro hospital, só que o médico que ia fazer a curetagem não estava lá. E quem estava lá era um outro médico. E aí ele explicou o que tinha acontecido, porque o médico falou: o que aconteceu com a moça? Aí ele falou: ah, foi isso. Aí o médico falou assim: comigo não, porque eu não tiro vidas. O médico era contra. Aí ele falou assim: deixa eu te examinar. Quando ele viu que o negócio estava feio lá, ele falou assim: olha, vai pra sua casa. Por quê? Porque se ele mexesse ali e acontecesse alguma coisa, a culpa ia ser dele, a responsabilidade seria dele, né? Então é como se ele estivesse fazendo aquela coisa ilegal, né? E aí ela foi pra casa com muita dor e ela foi pro quarto. Naquele momento ela lembrou de Deus, né? E ela ajoelhou e ela falou que clamou ao Senhor de tanta dor. E ela falou: Deus, eu sei que eu já pequei muito, eu já fiz muita besteira, mas eu peço a tua misericórdia agora, Pai. Tira essa dor de mim, não deixa eu ficar com essa dor e esse sangramento, Senhor, não me deixa morrer. E aí ela falou que entrou uma luz no quarto dela. E ela não conseguia ver nada de rosto, nada. Ela não conseguia, só via um clarão. Nesse clarão chegou perto dela e pôs a mão assim no rosto dela. Quando pôs a mão no rosto dela, apagou. E ela acordou no outro dia sem nenhum sangramento, sem nenhuma dor. Enfim, foi curada. Mas perdeu o neném, claro. Aí ela se afastou desse rapaz, né, desse homem que induziu ela a fazer isso, voltou para os caminhos do Senhor, ficou na igreja, conheceu um outro homem depois de alguns anos e casou. E aí ela falou: bom, meu marido quer muito um filho, né? Então eu vou dar um filho para ele. Eu ainda posso dar um filho para ele, eu ainda tenho idade para isso. E aí ela falou que ela engravidou. Na verdade, não. Na verdade, a mãe dela faleceu. E depois que a mãe dela faleceu, ela ficou muito mal. Mas ela engravidou depois de 3 meses. Mas ela perdeu o bebê. Foi espontâneo. Ela ficou muito triste, tudo, né? E aí depois ela tentou de novo. Depois de um ano, mais ou menos, ela tentou de novo, engravidou de novo. Só que aí quem faleceu foi o pai. E naquele nervoso, ela também perdeu o bebê. E ela tava muito triste, né? Porque ela tentou e ela perdia todos os bebês que ela engravidava. E aí ela tava lavando a roupa ali, e aí ela sentiu a voz do Espírito Santo falando: filha, eu vou falar com você agora. E ela sentou ali e começou a perguntar para Deus: por que, Senhor, agora eu tô casada, né? Tô em pecado, por que eu não posso ter um filho? E aí o Senhor disse assim para ela: filha, eu perdoo. O Pai perdoa todos os pecados. E eu te perdoei. Mas eu quero dizer para você que a consequência do pecado não tem como não vir. Vem a consequência. E você tirou uma coisa, uma vida que eu coloquei dentro de você.
e que não era para você ter feito isso, você tinha escolha. Então agora você vai ter que sofrer essa consequência de não ser mãe. E realmente, ela não engravidou e ela tem consciência de que Deus perdoa, mas a consequência do pecado vem. Deus poupou a vida dela, como poupou a vida de Davi. Mas Davi também era um homem segundo o coração de Deus e ele também teve a sua consequência. E todos nós temos a nossa consequência, então a gente tem que pensar muito bem, né? Antes de fazer qualquer coisa. E foi isso que aconteceu. A história dela é essa, eu achei muito forte, quis passar para vocês. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi aquele pastor falar que poderia ter relação antes do casamento, né, gente? Um absurdo, né? Um absurdo. Então ele não era pastor coisa nenhuma, porque quem é pastor conhece da palavra. E tá bem claro na palavra de que não pode. E ela passou por cima de toda a palavra, de tudo, por causa daquele homem. E aí ela teve a consequência. Coloca aí o seu testemunho, se você tem um testemunho, manda pra mim. Comenta, tá? Pra gente levar a palavra de Deus, pra engajar e levar a palavra de Deus pra muitas pessoas. Compartilha com muita gente, porque nós precisamos falar da verdade, da palavra de Deus. E se você tem algum testemunho, alguma coisa pra me contar, pode mandar pelas mensagens que eu conto aqui. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Um beijo no teu coração.